Mais um exemplo para quem está assistindo a gente, pastor. Uma aliança errada que vai dar ruim no final. Fala para nós. Vamos lá. Você se lembra do Saul? O Saul foi um indivíduo que fez uma aliança que agora ela se compromete muito mais. Porque o Saul, ele começou a negligenciar a sua vida, a sua caminhada com Deus. Começou em desobediência, né? E aí uma vida de um ser humano, uma vida de um humano com Deus, ele é feito de etapas, de fases, tá? A gente vai avançando, a gente vai alcançando coisas na nossa vida com Deus, num elo de intimidade, de relacionamento, tá? A gente vai passar por fases, tá? Algumas vezes você vai dizer assim, meu Deus, que fase que eu tô atravessando. É normal, você vai passar por essa, daqui a pouco vem outra. Aqueles que estão vindo logo atrás, daqui a pouco eles vão dizer para você, olha, tu passei por esse processo, por essa fase, você vai olhar, colocar aquele sorriso no rosto e vai dizer, espera aí que eu tenho conselhos para te dar, porque eu passei por esse caminho, passei por essa fase. E o Saul é um típico caso de um cara que passou fases. Só que as fases trilhadas por Saul foram fases de desobediência, de negligência, de desordens, e que foi, ao invés de trazer um avanço, trouxe para ele um nível de fracasso, porque a pior coisa que alguém pode ouvir de Deus é a rejeição. E Deus rejeitou Saul. Quando ele se viu dentro da ideia de uma rejeição, ele piora as coisas, porque ao invés dele conversar com Deus, né? Já que ele tinha uma aliança com Deus, ao invés dele buscar em Deus o resolver de coisas, quer seja política, quer seja coisas da sua monarquia, ele foi consultar quem não devia, ele foi se aliançar com o mundo espiritual do ocultismo. Ele vai procurar uma feiticeira, lembra disso? Piora as coisas quando a gente vai se aliançar com coisas do ocultismo. Essa é uma aliança que vai trazer consequência, que vai abrir uma porta, escancarar uma janela, porque tem muita gente com um espírito de dubiedade dentro da igreja. Sabia disso? Existem pessoas que estão dentro da igreja e ao mesmo tempo estão no ocultismo, tá? Elas estão consultando Deus e estão consultando outros deuses, tá? Então, essa é uma aliança que, aliás, Deus não vai permitir. Deus abomina isso, tá? E eu sei que pessoas vão assistir mesmo depois, as que não estão assistindo ao vivo agora vão assistir depois, e aí que fique gravado para você, tá? Não existe dois senhores. A gente tem um Senhor. Aí o que fez o Saul foi consultar a feiticeira, né? Foi lá para uma aliança com o mundo espiritual, mexendo no ocultismo. Então é revelado para ele porque ele está desesperado, porque ele tem enfrentamentos políticos e, vamos dizer, guerras. Tem muita coisa surgindo pelo caminho do Saul, mas o desespero. Tá aqui uma coisa que eu acabei de falar, pastor William. Existem coisas que vão nos empurrar para alianças erradas. No caso do Saul aqui, é porque agora ele está encurralado. Geralmente, quando nós estamos numa situação extrema, que a gente não tem saída, a gente começa a raciocinar totalmente o oposto. A gente começa a pensar em uma alternativa, numa saída por causa do desespero e acaba fazendo uma aliança errada. O desespero vai te empurrar para uma aliança errada. E ele foi consultar uma feiticeira. Aí, complicou mais a situação dele, né? Eu acredito que você conhece esse texto muito melhor que eu, de repente, né? E aí complicou, azedou a marmita, né? Ele queria invocar o espírito do cara que... Eu preciso de um conselho desse cara, mas esse cara morreu. Então eu vou chamar ele aqui para me dar um conselho. Pensa comigo, né? Como que eu vou buscar conselho com um morto? Como que eu vou atrás da necromancia se Deus já rejeitou? Eu não posso mais viver na necromancia, na hepatoscopia, seja qual for o meio pela busca, né? Não importa, vai buscar com alguém que está vivo.
não é mesmo? Vá buscar em Deus, ele tá vivo, ele vai te dar direção, vai te dar norte. Mas por que o Saul não foi recorrer a Deus? Porque ele estava literalmente de pés e mãos atados pelo o vínculo, o elo gigantesco já de desobediência, né? De estar fechando o ouvido para obedecer. E então o medo e também o desespero, ele foi buscar uma alternativa, usou um caminho errado, fez uma aliança errada. E aí Deus se manifestou de uma forma terrível. Cara, esse lance de você se aliançar pelo desespero, eu me lembrei de uma história aqui, ó. Há muitos e muitos e muitos anos atrás, sem revelar idades, né? Mas eu tava começando com aquele estúdio de música ali embaixo, onde a gente faz os ensaios da banda, que o pastor conhece muito bem aquele estúdio. E na época eu não tinha aquele estúdio, pastor, e a gente ensaiava dentro do quarto. Então imagina, dentro do quarto era uma barulheira na casa, daí um dia veio um cara aqui, não vou nem falar a profissão dele, mas ele veio e ele falou pra mim assim, cara, eu quero te ajudar, eu quero te dar uma grana, eu quero te dar todo o material pra você fazer um estúdio aqui fora pra você. Só que é o seguinte, cara, eu já vou te falar de prima, ele falou, esse dinheiro eu desvio. Eu trabalho num setor e eu desvio essa grana e eu tenho que gastar essa grana. Eu não posso ficar segurando essa grana. E é só chegar. Você vai chegar os caminhões aqui, eu vou pagar pedreiro, eu vou pagar tudo pra fazer. E, cara, eu precisava do estúdio. Precisava. A gente não tinha um local pra ensaiar, precisava da acústica, enfim. E eu me lembro como se fosse hoje, quando meu pai estava junto comigo, saudoso paizinho estava junto comigo. A gente precisava e a gente falou, cara, a gente precisa, mas a gente precisa mais da aprovação de Deus do que de um estúdio. A gente precisa mais estar no centro da vontade de Deus do que de um estúdio. Deus proverá esse estúdio. E eu rejeitei aquilo. E pouco tempo depois, quem conhece o meu estúdio, você sabe, você entra ali, você vê como que é a acústica do estúdio, com tudo comprado, tudo certo. E Deus me agraciou com o estúdio do necessário hoje, no futuro. Mas com certeza, se o desespero tivesse me levado para uma decisão de fazer uma aliança errada com uma pessoa errada, tinha dado ruim, né, pastor? Tinha dado, ixi, nossa, coisa ia ser complicada, né? E eu quero aproveitar para falar o seguinte: assim como existe a aliança, a gente sabe do vínculo, né? Do elo, da força que há numa aliança, principalmente no que diz respeito do homem com Deus, nós vamos encontrar alguém que vai forçar a nossa quebra de aliança. Isso aqui é indiscutível. Por quê? Porque o adversário sabe que uma aliança quebrada traz consequências que são gravíssimas, né? Tornando o homem um ser extremamente vulnerável, fragilizado, coisa que ele, como covarde, vai se aproveitar dessa circunstância para tentar implantar todo o seu governo, o seu regime sobre a vida do homem. Então o inimigo vai trazer esse tipo de coisa que trouxe pro teu lado aí, né? Tentando quebrar essa aliança que você tinha com Deus e quebrou a cara, não foi? Eu vivi isso um dia dentro do pátio da igreja. Eu estava chegando na cantina da igreja, aí um fiel da igreja chegou. A igreja passava por um processo financeiro muito difícil. Nós estávamos pedindo misericórdia para o Senhor, que nós não tínhamos de onde tirar e tínhamos compromissos que precisávamos sanar e não tínhamos receita, não tinha entrada, não tinha. Chegou um moço e esse moço nós amávamos muito, e amamos ainda porque ele está vivo. E ele chegou e falou para mim assim: pastor, eu trouxe o meu dízimo hoje. Aí eu olhei para aquele menino e aquele menino era um menino, não estava num trabalho assim que dizia ser um trabalho que daria a ele recursos daquele montante. Ele chegou e falou assim: pastor, tá aqui, eu vou entregar aqui na cantina porque eu tenho vergonha de entregar lá na igreja. Lá dentro da igreja. Eu disse: não tem problema, a cantina era do lado de fora. Aí ele pegou assim, encostou em mim assim e tirou de uma bolsa que ele tinha assim, tiracolo. Ele tirou daquela bolsa, mano do céu, era um feixe assim, ó, amarrado com borrachinha.
Eram muitas notas. Eu não quero nem saber o valor que tinha naquele lá, mas eu sabia que ia ajudar demais. Aquilo ia sanar todas as pendências, né? Moral da história, o inimigo sempre vai chegar por oportunidade. Aí ele disse pra mim, tá aqui. Aí eu peguei aquele dinheiro na mão, meu coração disparou. Eu fiquei muito feliz, né? Eu falei pra ele, ô varão, que o Senhor Deus te abençoe, né? Obrigado pela sua fidelidade com Deus, pela entrega daquilo que você está trazendo para Deus. E peguei aquele dinheiro assim, coloquei assim na mão assim, né? Embaixo do braço assim, e fui me deslocar até a entrada da igreja. Quando eu estou me deslocando, o Espírito Santo veio e falou ao meu coração. Ele disse para mim assim, devolve esse dinheiro. Devolve-la. Eu falei, não pode, como não? Não, eu tô precisando disso aqui, a igreja tá precisando como nunca. Devolve esse dinheiro lá. Aí eu voltei, cheguei nele e disse, ô varão, chega aqui. Aí ele chegou. Eu disse, olha, tá aqui seu dinheiro, não posso pegar. Aí ele falou assim, como pastor, você não vai aceitar meu dízimo? Eu disse, eu não posso. Deus disse para mim não pegar esse dinheiro aqui. O Espírito Santo veio ao meu coração, ele falou comigo. Eu não posso pegar esse dinheiro. Você fez alguma coisa? Aí ele olhou para mim e só fez uma carinha assim, tipo... Desse jeito ele fez. Aí eu olhei para ele assim, eu falei, não posso pegar seu dinheiro. Vá fazer com Deus um acerto. Vá se acertar aí. Mas isso aí não pode. Aí eu expliquei para ele algumas coisas rápidas ali e entrei pro culto, né? O inimigo estava tentando me fazer romper a minha aliança de fidelidade com Deus. E eu, doido, né? O olho inchou, né? Ficou ali, uau, vou pegar esse dinheiro. Mas o inimigo não conseguiu naquela noite me tirar da fidelidade que eu tinha com Deus. De jeito nenhum. Ninguém pode quebrar.